E aí, pessoal, mais um vídeo hoje, segundo de hoje, né? Agora nós vamos falar sobre as quartas de final do Paulista, né? Fazer uma análise dos jogos e dar nossos palpites. E aí, Marcos, como é que tá? Tudo tranquilo. Vamos fazer aqui uma análise aqui dessas quartas de finais aí do Do Paulistão Paulistão. 2022. Bem, os jogos do Paulistão começam hoje, né? Já, terça-feira. São Bernardo e São Paulo, caso São Paulo e São Bernardo. Temos também Corinthians e Guarani, Palmeiras e Ituano e Bragantino e Santo André, né? Aí, como já tem São Paulo e São Bernardo hoje, vamos começar por esse aí. O que é que você acha de São Paulo e São Bernardo? Eu acredito que vai ser uma. Não acredito que vai ser uma vitória fácil do São Paulo, mas acredito que o São Paulo vença, né? O São Paulo não vem jogando vamos dizer, futebol vistoso, assim, que agrada, né? Todos os críticos, vamos dizer assim. Mas o Rogério Ceni vem fazendo um bom trabalho, né? Acho que dos últimos 5 jogos, a única derrota foi o Palmeiras, né? Então ele vem fazendo um, um bom final de Campeonato Paulista, né? Da fase de pontos corridos, né? Eu acredito que o São Paulo deva ganhar, mas assim, o São Bernardo teve alguns jogos assim, os resultados um pouco impactantes, né? Empatou com o Palmeiras, né? Empatou com o Santos, ganhou do Bragantino e perdeu pro Corinthians, né? Dos grandes que ele enfrentou, só perdeu pro Corinthians, né? Mas assim, o Palmeiras também foi logo no início, foi quando o Palmeiras estava se preparando pro Mundial, então eu não conto muito esse jogo, né? Então pra mim não conta muito. E o Santos também não estava muito bem, acho que o de expressão aqui mesmo foi a vitória contra o Bragantino, né? Que jogou em casa e venceu. Eu acho que o São Bernardo, assim como o São Paulo, é um time bastante inconsistente, né? Eu estou usando essa palavra muito pro São Paulo porque é o que mais agrega ao time, né? Em alguns jogos ele faz uma partida brilhante, como contra o Bragantino, por exemplo, e contra o Palmeiras também. Mas só que em outros jogos ele parece que é um time de Série B do Paulista, entendeu? Por exemplo, pelo que eu percebi, o São Bernardo ele joga bem quando ele pega times que são mais agressivos, só que ele joga para trás. Quando ele pega times mais agressivos, que ele tenta se impor também, ele toma uma cipuada como ele tomou pro Corinthians de 3-0, né? Ele tentou jogar de Isso. igual para igual com o Corinthians. Aí ele apanhou. Não. Mas se ele jogar retrancado como fez contra o Palmeiras e contra o Bragantino, eu não conto nem Santos, que o Santos nem é dos quatro grandes esse ano, né? Nessa temporada, Aham. pelo menos, não está começando assim. Então, quando ele joga mais retrancado contra um time mais agressivo, ele desempenha bem e pode até fazer uma raivinha. Aí, deixa eu dar logo meu palpite. Eu acho que tem dois jogos aí, né? Porque existe o jogo que o São Paulo joga bem e existe o jogo que o São Paulo joga mal. Então, eu vou dar dois resultados. Se o São Paulo vier num dia de São Paulo, né? Um dia de que o Rogério Senna acertar o time bem direitinho e cada um fizer seu papel, dá 3-0 fácil pro São Paulo. Agora, até porque eu acho que o São Bernardo vai querer se impor. E agora, se o São Paulo vier naqueles dias de marasmo que nós estamos acompanhando em algumas rodadas aí do Campeonato Paulista, eu acho que vai ser um 2-1 sofrido pro São Paulo. Você acha que vai ser quanto? Eu acho que leva um cara de 1-0 pro São Paulo. 1-0. 1-0, assim, jogo feio e o São Paulo ganha de 1-0. Então vamos para o próximo jogo aí. É, Guarani. só uma observação: esse jogo vai ser hoje, né? 8h30, né? Vai ser transmitido hoje, às 8h30, e na HBO Max. E Ah, eu vai no passar na estádio HBO TNT. Max. Então vai ser só. A transmissão é só, só Canais nas. pagos, né? Isso, da HBO. HBO Max e Estúdio TNT? Estádio TNT. Estádio Isso, TNT. 20h30, não é isso? Morumbi. exato. E Guarani e Corinthians. E aí? Comece falando você, que você é corintiano. Eu acho que o Corinthians ganha. É, até porque poupou alguns jogadores, né, no último jogo, né? Ganhou, não jogou muito bem e tal, o último jogo, mas ganhou. E o objetivo era esse, né? Era ganhar o último jogo para se classificar na segunda posição geral. Vai enfrentar o Guarani, que teve um retrospecto, vamos dizer assim, né? Ganhou do São Paulo em casa, empatou com o Santos em casa, perdeu para o Bragantino fora e perdeu para o Palmeiras fora. Eu acredito que o Corinthians ganhe. Você foi imaginar, né, dos grandes que ele pegou fora, ele perdeu todos os jogos. E eu acredito que ele não vai aguentar a pressão, né? Principalmente da torcida, né? A torcida vai em massa, vai no mínimo colocar ali uns 20, 30 mil pessoas ali. Então, acredito que o Corinthians deve ganhar de 2-3-0, na minha opinião. Eu acho que o Guarani ele se classificou mais por mérito, por demérito dos outros times do que por mérito próprio, né? Porque o Inter de Limeira Exato. tinha tudo para se classificar
e perdeu para o Santo André, de 2-0. Inclusive o Santo André se classificou por causa disso. E o Guarani se classificou com um empate, né? Se eu não estiver enganado. Foi com empate? Qual foi a última rodada do Guarani? Deixa eu dar uma olhadinha. O Guarani empatou com o São Bernardo. Pois é, empatou com o São Bernardo, que já estava até classificado, se eu não estiver enganado também. Aí, tipo, o Corinthians é muito mais time. Eu sei que o Corinthians perdeu 2 clássicos, mas a gente tem que entender que é um início de trabalho do técnico, né? E eu acho muito difícil o Guarani conseguir atrapalhar alguma coisa do Corinthians. Para mim é um 2-0 fácil e descansado. Assim, o Corinthians deve abrir 2-0 no primeiro tempo e no segundo tempo só manter o ritmo para acabar o jogo logo. O Guarani ganhou do São Paulo, né, no primeiro jogo, mas ali o São Paulo tava mas ali o São Paulo tava na fase muito mal. Tinha começado a temporada. Se o Corinthians fizer até um placar elástico no primeiro tempo, sei lá, abrir no mínimo uns 2-0 no primeiro tempo, acho que talvez até pinta, talvez o Júnior Moraes até possa aparecer. Possa estrear, exatamente. Isso. Eu acho que se o Corinthians fazendo 2-0 no primeiro tempo, ele deve poupar alguns jogadores e fazer a estreia do Júnior Moraes também. Então o seu placar foi 2-0? De 2 a 3-0. Eu botar 3-0. Eu acho que vai ser uns 2-0. E feitos no primeiro tempo ainda. Terceiro jogo. Palmeiras e Ituano. E aí? O que é que você acha? O Ituano é um time chatinho. Eu assisti Corinthians e Ituano. Foi 3-2 pro Corinthians lá em Itu. E assim, o Ituano não joga um futebol assim muito retrancado, até porque não tem um time pra ficar tão retrancado, né? O time dele não tem características defensivas, vamos dizer assim. Quando jogou com um time meio que misto assim, fazendo algumas experiências, ainda era Lázaro o treinador, e o Corinthians virou o jogo, mas o Ituano merecia uma melhor sorte naquele jogo, sabe? Foi 3-2 pro Corinthians, mas eu acredito que o Ituano... Eu acho que o Palmeiras ganha. Eu vou até falar meu palpite. Eu acho que o Palmeiras ganha. Deve ganhar de uns 3-1, 2-1. Mas vai ganhar. E eu acho que sem muitos... Não vai ter muito desespero nesse jogo, não. Apesar porque... O Palmeiras é mais time, né? Independente de qualquer coisa, é mais time. Já tá montado há muito mais tempo. E vai jogar em casa, né? É um fator bem importante. O Ituano ele é um time chatinho, né? É um time aguerrido. E ele tá em uma fase muito boa do Ituano. Inclusive ele subiu de divisão no Campeonato Brasileiro, né? Do ano passado. Ele é um time chato, ele se fecha bem quando precisa e é muito bom nos contra-ataques. Ele demonstrou isso contra o Bragantino. Que pra mim, o Ituano ganhou a vaga ali naquele jogo, né? Eu sei que teve vacilo do Botafogo de Ribeirão Preto e do Mirassol nas últimas rodadas, mas o Ituano mostrou naquele jogo contra o Bragantino que ele merecia a vaga dele nas quartas de final, né? Mas o Palmeiras na fase que vem é muito difícil que aconteça uma zebra, né? O Palmeiras eu sei que vai ter desfalques, vai ter o Everton fora, né? Vai ter o Gustavo Gomes também, né? A zaga do Palmeiras, a parte defensiva do Palmeiras vai perder bastante. Mas se o Palmeiras jogar metade do que vem jogando nesses últimos jogos aí, vai ser um jogo fácil. Eu acho que vai ser uns 2-0, porque o Palmeiras não é de fazer muitos gols, né? Não. Cara, tipo, eu vejo o Palmeiras bem parecido com o Chelsea. Não é um time, não são times que ganham jogos de goleadas, né? Geralmente. Ganham, mas não ganham de goleada. Então, pra mim, 2-0 pra você. Quanto você falou? 2-0, 3-1? 2-1. 2-1. E Santo André, Bragantino e Santo André, no caso. Isso, só pra lembrar, Palmeiras e Ituano vai ter transmissão na Record, né? Pra São Paulo, e no Premier e no Paulistão Play, às 21h35. O Paulistão Play dessa semana só vai transmitir... O Paulistão Play é o do YouTube, não? Também. Você também pode comprar e também... O do YouTube não vai transmitir, é pelo Paulistão mesmo que é o pago. Mas o do YouTube vai transmitir algum, o gratuito? Eu acredito que não, dessa rodada não. Acho que só na semi. Nossa, quem tiver HBO Max e Paulistão Play aí. E Premier, né? E Premier. E Bragantino e Santo André. O que é que você acha? Acho que o Bragantino ganha fácil. De todos os times pequenos que jogou contra o Corinthians, foi o jogo mais feio que eu vi de um time pequeno que foi contra o Santo André. Tipo, time que não... Ofensivamente, quando jogou nada, foi um péssimo jogo do Corinthians, né? O Silvinho ainda estava no comando na época. Mas foi um jogo horrível. Então,
Se eu pudesse apostar aqui, eu apostaria todas as minhas fichas no Bragantino. Ia ter, falo até numa vitória até fácil, na minha opinião. Uns 2, 3 a 0. Rapaz, eu discordo um pouquinho de você. Eu acho que o Santo André ele vem fazendo uma campanha interessante, né? De todas as derrotas do Santo André foram só para os grandes. Perdeu para o Palmeiras de 1-0. Foi todos 1 a 0. Todos Isso. 1 a 0. Perdeu para o Corinthians de 1-0 e perdeu para o São Paulo de 1-0, né? Ele não perdeu para nenhum dos times menores. Eu sei que ele não pegou nem Bragantino nem Santos, que eram do mesmo grupo que ele, né? Isso. Mas se classificou também porque o Santos, né, não jogou nada, não apareceu no por onde, Campeonato né? Paulista, exatamente. Mas ele perdeu para os três grandes de 1-0. E o Bragantino, cara, o Bragantino tem um potencial muito grande. Eu acredito muito no técnico, no Barbieri lá. Mas só que depois daquela vacilada que ele deu na fase final do Brasileiro ali, que ele tava chegou até em alguns momentos pensar em brigar para ele pelo título, né? Brigar pelo título não, mas um segundo, terceiro lugar. E depois começou a cair, aí, né, já se classificou, se não me engano, em quinto ou foi quarto brasileiro. E ficou atrás do Corinthians, ficou em sexto. Ficou em sexto, exatamente. E ele estava em terceiro em alguns momentos, em segundo e terceiro. Então, depois dali, o Bragantino não se encontrou mais. Ele fez só 20 pontos, né? E convenhamos, diferente de Palmeiras, Corinthians e São Paulo, ele tinha Santos no grupo dele. Então, ele enfrentou um grande a menos do que os outros times considerados de interior, né? Então, fazer só 20 pontos, ele poderia ter deslanchado mais no grupo dele. Eu acredito que sim. Então, eu acho que para não perder o costume do Santo André, vai ser 1-0. O Santo André dizer assim, não, eu perdi só para os grandes e foi de 1-0. Vamos perder de 1-0 pro Bragantino também? Eu não acho que vai ser um jogo difícil pro Bragantino, mas vai ser 1-0. Eu acho que uma das vantagens pro Santo André, né, que pode ser você tava falando aí, eu tava pensando aqui, o Bragantino tem uma torcida que não é uma torcida tão grande, né, então vai jogar vai jogar em casa o Bragantino, mas porém, tipo, não vai ter uma influência como os outros, né, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, que vão ter uma pressão gigantesca em cima do time menor, né, então isso é uma vantagem pro Santo André, né. Eu acho o Bragantino favorito, eu também acho que não vai ter problemas, mas assim, possa ser lá que o Santander faça alguma artimanha aí e surpreenda, né? Não ficaria surpresa. E agora mudando um pouquinho de quarta de final, cara, e a Ponte Preta, cara? A Ponte Preta. Eu assisti o jogo e. Ela mereceu. Triste. Merecido foi. Agora que é uma mancha na história de um clube tão grande em São Paulo, né? Guarani passou alguns anos aí na Série A2 do Paulista e conseguiu voltar, e agora vamos ver se a Ponte Preta consegue voltar rápido ou se vai perder muito tempo. Eu até acho que a Ponte Preta, assim, né, ela já estava merecendo cair alguns jogos, mas o fechamento do caixão foi na 8ª rodada, quando perdeu o clássico por 3-0 pro Guarani. Perdeu não, né? Foi quase passeio, né? Passeio, exato. Então foi bem pesada aquela derrota ali, né? Atrapalhou bastante os planos, né, de tentar recuperação, algo do tipo, né? E perder um clássico nunca é bom, principalmente na situação que a Ponte Preta estava, né? Provavelmente se tivesse ganho aquele clássico, talvez até tivesse se livrado do rebaixamento. Não pelos 3 pontos, mas porque dá uma animada no clube, né? No time, nos jogadores. Isso, dá um alívio, né? Dá uma revigorada, né? Revigora os ânimos. Cara, outro ponto interessante é que o Paulistão praticamente perdeu todos os seus artilheiros, né? Porque em primeiro lugar estava o Ronaldo, que tá sendo até cotado, o Ronaldo da Inter de Limeira, que está sendo até cotado em alguns clubes maiores, principalmente os paulistas, com 9 gols, né? Tava bem à frente. Aí depois vinha o Luca, da Ponte Preta, o Zeca e o Fabrício do Mirassol. O Zeca com 6 e o Fabrício com 5. Aí depois é que vinha alguém dos times classificados, que é o Caleri. É Caleri ou Calheri? É Caleri. Caleri do São Paulo com 5. Mas, tipo, os times que tiveram os artilheiros perderam, né? Não se classificaram, exatamente. Inclusive um foi até rebaixado, né? Que o Luca da Ponte Preta, exatamente. O que eu achei além da Ponte Preta, se fosse poder resumir o Campeonato Paulista da fase de pontos corridos, foi o Mirassol, né? Começou tão bem, e eu imaginava que ele iria estar nas quartas, mas teve uma mudança de treinador, o treinador saiu, depois dessa mudança de treinador o time desandou, mas era um time, por exemplo, você vê, né, tem 2 caras aqui, né, totalizando aqui nos top 3, né, tem totalizando 11 gols, né, então tipo, é um ataque que fez bastante gols, né, e mesmo só assim ficou deles fora. 2,
E assim, é porque o grupo do Mirassol também não ajudou muito o Mirassol, né? Todos os É, três, um grupo todos os difícil. três teriam se classificado em qualquer outro grupo que não fosse esse do Palmeiras, né? Porque o Ituano fez 19, passou em quinto no geral, né? Botafogo de São Paulo em sexto no geral e Mirassol em sétimo no geral. Eles teriam classificado em qualquer um dos outros grupos. Mas Aí na última infelizmente. rodada o Mirassol pegou a Ferroviária, né? A Ferroviária brigando pra não cair, jogando em casa, então é complicado. Você pegar um time que tá brigando pra não cair, nem sempre você vai se sair bem. Vai sair bem. Eu acho que foi 2-2. Não, perdeu 2-0, perdeu 2-0. Perdeu 2-0. Então era bem difícil conseguir a classificação na última rodada. Mas é isso, então passa São Paulo, passa os quatro primeiros, né? Passa São É, Paulo, Corinthians, Palmeiras e Bragantino, né? Tino, Se exatamente. A gente tem que passar se esses acostumar. quatro, vai ser Palmeiras e Bragantino, Corinthians e São Paulo. Só vai definir quem é que vai jogar em casa entre Corinthians e São Paulo, né? Que vai depender do resultado aqui. Isso, exato. Mas tem que Lembrando passar. que o Corinthians joga na quinta-feira, né? Também mesma coisa, 18 né? horas. É 19. 19. 19 no Premier e Paulistão Play. Então, ser na quinta. E o primeiro jogo da semifinal já é no sábado. Então, tem a primeira semifinal já no sábado. Que deve ser o vencedor do jogo Corinthians e entre São Paulo. Paulo. Já é no sábado, mas o Corinthians joga na quinta? Mas é Meu o Deus. segundo e terceiro que enfrenta. O regulamento É, aí é, não um- foi é muito uma bom, não. tabela que misericórdia. Eu quero saber Porque quem é que assim, organiza isso. teoricamente deveria São Paulo e Corinthians ser os primeiros a jogar, né? Porque Terça e quarta, né? é grande possibilidade de os dois fazerem o confronto de segundo e terceiro, né? E da classificação geral. Tem que dar um prêmio pra quem organiza isso aí. Mas é isso aí, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, começando por hoje, São Paulo e São Bernardo. E torcer para que os nossos clubes passem, né? Para se enfrentar talvez numa final. Provavelmente se passarem tudo, provavelmente não. Se passarem tudo, só podem se Se encontrar na tudo final. ocorrer como a gente imagina, né? Vamos dizer assim, pelo favoritismo do futebol, que nem sempre acontece, mas se tudo ocorrer, vai ser Palmeiras e Corinthians, né? Na Com o final, Palmeiras jogando a último jogo em em casa, né? casa, exatamente. E é isso aí. Vamos finalizando aí. Tem mais alguma coisa para encerrar, Marcos? Não, só aguardar mesmo os jogos. E é isso aí. Vamos torcer e conferir esses jogos aí dessa semana, desse meio de semana, para ver como é que vai ser a semifinal no final de semana. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela companhia e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.